que é a catarata, qual a causa da catarata, quais os sintomas, qual que é a prevenção, qual que é o diagnóstico e qual que é o tratamento. E assim, nós fizemos também com o glaucoma e pterígio, né? Tudo que a gente ensina, nós ensinamos o que é a doença em si, o que causa a doença, qual que é a prevenção, qual que é o sintoma para você identificar e procurar um especialista que cuide daquela doença, né? E qual que é o tratamento. E agora eu tenho uma pergunta para você. Qual que é a sua responsabilidade enquanto cuidadora de um idoso que está com glaucoma? Nossa, tem muitas mãozinhas. Ó, eu vou pedir o meu assessor aqui do lado, tá? Eu tô com o meu assessor aqui, o Mael. Ele não aparece a carinha, mas ele é muito eficiente e lindo, tá? Ô, Mael, fala aí para mim a ordem da mãozinha, por favor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu... A Rose primeiro. Ele me falou que é a Rose. Rose, então é você, tá? É porque aqui, para a gente ficar memorizando todo, para a gente eu preciso ver vocês, porque eu me conecto com vocês. Eu olho para a Deca, por exemplo, esses olhos lindos, aí me motiva, entende? É o que me dá o gás para estar aqui com vocês, né? E aí, nós temos 3 telas, então, para olhar para as 6 telas é mais difícil. Então, acaba que a gente tem sempre um assessor aqui nos ajudando, né? Então, a Rose Silva, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite. Você me perguntou se era a minha primeira aula. Já tem 3 meses. Ah, já tem muito tempo. É porque eu estou conhecendo vocês agora, viu, Rose? Ainda mais essas danadinhas e danadinhos que ficam com a câmera fechada, aí é mais difícil ainda, né? Eu fico com a minha muito fechada. Mas que bom que você já está aqui há 3 meses, né? Estou amando. Ah, que bom. Obrigada, Rose. Shirley. Oi. Eu não levantei a mão, não, desculpa. Não? Rosa Oliveira. Rosinha, cadê tu, Rosinha? Boa noite de novo, né? Boa noite. Abre sua câmera, Rose. Cadê você, Rose? Ai, ai, ai. Estou aqui! Ai, ai, mas agora sim, agora eu curti. Ô, Silvana, é porque eu não estou conseguindo assistir a live. Eu não tenho som da live. Das lives, né, que estão passando. Ah, tá. Então eu vou pedir a minha equipe aqui para enviar para você depois a live, tá? E na próxima quinta-feira, quando você entrar, se você não conseguir ouvir, você pode chamar no WhatsApp, que fica sempre uma pessoa aqui do nosso time para atender vocês. Que aí ele vai te ajudar na hora, tá bom? É que eu estou acompanhando as aulas todas, mas as lives eu não estou conseguindo. Entendo perfeitamente, não tem problema, tá? E eu tenho certeza que, pelo que os companheiros estão falando aí, é muito interessante, né? As lives, muito boa. Uai, eu acho que elas gostam mais da live do que da aula, né? Né? Mas é só isso mesmo, é porque eu não estou conseguindo acompanhar as lives. Tento toda semana e não estou conseguindo. Já vai para 4 meses agora que eu estou fazendo curso, graças a Deus, estou amando também. Que bom. E só não estou conseguindo assistir as lives. Tá, mas você não vai ficar sem assistir, que nós vamos te enviar. Pode ficar tranquila, viu? Tá bom. Deca. Muito obrigada. Imagina, eu te agradeço, Rosa. Deca. Tchau. Tchau. Não consegui te ouvir, Deca, seu microfone está mutado. É que eu tô com vergonha. Vergonha de quê, Deca? É porque é muita gente, aí é a primeira aula também. É a primeira? Seja muito bem-vinda. Deca, não precisa ter vergonha, tá? A essa hora do dia, nós já estamos todas largadas. De manhã a gente sai arrumadinha, né? Cabelo alinhadinho, cabelinho na régua. A essa hora nós já estamos todas assim, né? Mas o importante é a participação e a nossa energia aqui e o conhecimento que nós trocamos, tá? Pode ficar tranquila, viu? Aqui não tem nada difícil, é tudo muito simples. E eu tenho certeza que você vai se ambientar rapidinho. Sim, é porque eu gosto, sabe? Meu sonho é trabalhar assim com idoso, sabe? É meu sonho, não sei porquê. E você vai trabalhar, pode ficar tranquila. Cuidadora de idoso, então vai ser uma oportunidade para mim, né? E para muitas outras pessoas também, né? Tá realizando esse sonho.
Certamente. Continuar. Então, e eu também, eu tô trabalhando em granja, né? Aí, então, para mim, tem que ser agora, nesse horário. Vai Que dar grande- certo. Já deu certo. Pode ficar tranquila, viu? Amém. E gostei dos colegas. Ah, aqui é uma gracinha. É um povo, a turma, nós temos várias turmas, né, durante a semana, não é só essa, né? E nós vamos dividindo os alunos. E essa turma aqui é uma turma que tem uma energia muito bacana. Que bom. Que o moreninho que tem um sorriso muito bonito. Gostei. E o teu também. Ah, obrigada. Liliane. É isso mesmo. Boa noite, Alaina. Alaina. Lili, pode falar, depois a Tânia. Aqui, eu vou fazer assim agora. Para a gente começar o tema da aula, algumas pessoas ainda estão com as mãozinhas ali, né? A Débora, a Roseli, a Jaciane, a Tânia, a Shirley, mas aí eu vou deixar vocês falarem depois, que nós vamos começar hoje. Como cuidar de um idoso com câncer? O tema parece pesado, né? Mas não é, a partir do momento que a gente entende, né? Então, vamos entender primeiro o que é um câncer, tá? Na verdade, é um tumor que a gente chama de neoplasia, tá? Toda neoplasia, ela é um tumor. E o que é um tumor? É um crescimento anormal das células. O nosso corpo é cheio de células. Tem o tecido, né? O tecido, a musculatura do nosso corpo, o nosso corpo é cheio de musculatura, né? A musculatura lisa que a gente encontra na bexiga, que encontra no útero, que encontra nos rins. Tem a musculatura cardíaca, que é a musculatura do coração, e tem a musculatura estriada. E aí, por incrível que pareça, o único órgão que não tem câncer é o coração. Exatamente por causa do tipo de musculatura dele, tá? É uma musculatura onde as células que estão lá não se multiplicam. É como se elas, no nosso corpo, nasce e morre milhões de células todos os dias. É como se o processo das células do coração, que tem a musculatura cardíaca, que é aquela musculatura que tem o poder de contração e bombeamento, né? As células tivessem um processo mais lento e não se multiplicassem. Então, por isso, não tem tumor. Não existe, nunca existiu na história? Muito raro. É o único órgão que é raro ter tumor. Aí, quando a gente fala, então, de uma neoplasia, nós estamos falando de um crescimento anormal de células, que é um tumor, ponto. Toda neoplasia é um câncer? Não. Existem tumores benignos, existem tumores malignos. Silvana, que eu esqueci de me apresentar, eu vou apresentar agora. Deixa eu só confirmar aqui com o Mael, que está aqui do lado, se ele já colocou a aula para gravar, tá? Já? Então tá tudo certo. Então deixa eu continuar. Então, como que eu consigo identificar um tumor? Tumor é um nódulozinho, certo? Obviamente, eu estou falando de um tumor perceptível, de um tumor que eu consigo visualizar, por exemplo, aqui no alto da sobrancelha, em uma mama, um tumor palpável. Eu não estou falando ainda de um tumor no pulmão, por exemplo, que aí já são outros sintomas. Os sintomas é de acordo com a região, certo? Mas quando eu percebo uma neoplasia, vamos dar o exemplo aqui no alto da sobrancelha, como que eu identifico se esse tumor é maligno ou benigno? Quando ele é benigno, ele cresce lentamente e para de crescer. Então, teve ali uma anormalidade de células, cresceu lentamente e paralisou. Esse tumor precisa ou não ser retirado? Depende do local onde ele está. Se ele não estiver prejudicando, ele pode ficar ali, que não tem problema, tá? Agora, dependendo do local, às vezes é até no cérebro, mas ele é benigno. E por que que tira? Porque vai comprimindo o cérebro.
E aí pode atrapalhar a visão, pode atrapalhar a coordenação motora, equilíbrio. Então, tira por isso, porque a gente sabe que no cérebro tem uma caixa craniana, né, que parece um capacete, o crânio, o osso do crânio, ele é muito duro, e que não tem expansão, né, diferente de um tumor, por exemplo, aqui, se der um tumor aqui, ele vai expandir, porque eu não tenho nada, nenhum osso, né, prendendo ele. Então, não vai comprimir. Se eu quiser deixar ele aqui, eu posso deixar ele sendo benigno, tá? Agora, quando é maligno, esse crescimento, ele é muito rápido. Ele é acelerado, tá? Então, por quê? Porque as células malignas se multiplicam 20 vezes mais do que as células benignas. Então, quando eu olho para um nódulo, para um tumor, eu observo primeiro o crescimento dele, se está rápido ou lento, tá? E tem graus, né? Existem tipos diferentes de câncer e existem graus diferentes de câncer. Então, vamos falar, por exemplo, dos tipos de câncer primeiro. E a causa. Existe uma causa específica para o câncer? Não. Existem fatores que contribuem para o câncer. Mas a ciência ainda não descobriu a causa específica do câncer, tá? Quando a gente sabe a causa, nós sabemos a prevenção. Então, nós prevenimos o quê? Aquilo que é um fator de risco. Então, por exemplo, nós sabemos que o tabagismo prejudica o pulmão e pode causar câncer, enfisema pulmonar. Então, vamos evitar o tabagismo, né? Mas, por exemplo, o que causa leucemia? Não sabe. Nós sabemos que o emocional, pessoas que têm o emocional desequilibrado, têm uma incidência maior com o câncer. Então, vamos tentar manter uma vida equilibrada, uma vida leve, né? E tem alguns tipos de câncer que acometem mais os idosos. Então, quando eu falo assim, ó, agora eu vou abrir o microfone de vocês, deixa eu ver se pode abrir aqui, se o meu ajudante está aqui, ou se vocês não conseguem abrir. Só um minutinho, que eu vou só abrir o microfone, que o meu ajudante saiu aqui. Eu vou abrir o microfone, que parece que está mutado, tá? E eu já venho falar com vocês. A pergunta é, alguém aqui já cuidou de algum idoso com câncer? E quais os tipos de câncer que acomete mais os idosos? Podem ir pensando que vocês vão me responder agora, tá? Eu vou só aceitar uma pessoa aqui na sala. Prontinho, prontinho, desculpa, tá? Pode falar. Primeiro a Gláucia e depois a Rayane. Primeiro, boa noite, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui, é o seguinte, Silvana, eu, no caso, meu pai, ele tem 88 anos. No final do ano passado, ele começou a emagrecer muito, e aí teve umas diarreias e tal. Quando foi no começo do ano, nós levamos ele para fazer uns exames, e uns 2 meses fazendo vários exames e tal, e aí descobriu que ele estava com câncer no estômago. Sim. E a orientação do médico era retirada total do estômago, sabe? E aí ele ficou com medo e tudo, não quis fazer e tal. Enfim, aí um médico que a gente foi, ele falou o seguinte, que a pessoa idosa, ela tem uma certa vantagem no caso de um câncer, porque uma pessoa jovem, as células cancerígenas, elas multiplicam muito mais rápido. Exato. E a pessoa idosa, essa multiplicação de células é muito mais lenta. Então, por exemplo, meu pai em janeiro, ele estava pesando 69 quilos. Meu pai agora, hoje ele pesou, ele está com 75. Então, assim, porque o médico falou assim, olha, quem tem câncer de estômago não engorda. Ele engordou, quer dizer, do diagnóstico para cá já são 11 meses,
ele tinha dado um prazo do tipo que é um tipo bem agressivo e tal, ele tinha dado um prazo, a princípio, de 6 a 13 meses. Mas, assim, tem 11 meses e ele ganhou peso. Então, assim, a gente tem visto, assim, eu queria muito que ele tivesse feito a cirurgia, mas ele não quis fazer porque, apesar de ter 88 anos, ele tem uma saúde muito boa. Ele não toma remédio para diabetes, para pressão, para nada. Aham, Então, acho, assim, que valeria a pena por isso, né? aham. Mas aí eu achei muito interessante isso, porque essa explicação que no idoso as células cancerígenas se multiplicam mais devagar. Exatamente, é isso mesmo, viu, Gláucia? Agora, existe alguns cânceres, mas eu vou deixar as outras pessoas falarem, mas exatamente. Até se a gente pensar, é muito lógico isso, Gláucia, que quando a gente pensa em um jovem, por exemplo, o metabolismo dele é muito mais acelerado e o processo de renovação celular dele também. Então, se eu tenho um processo de renovação celular acelerado, se tem células malignas, elas vão também. Não tem como o organismo falar assim, não, eu vou acelerar as células boas e as ruins, não. Então, nesse sentido, o idoso leva vantagem. Agora, tem as suas desvantagens quando a gente pensa, Gláucia, em um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgia, que nem todo idoso suporta esse tratamento. Verdade. Então, ele tem um crescimento mais lento, por isso, reduz a possibilidade de metástase, né, porque cresce mais lento, então responde melhor o tratamento e a chance de ser descoberto no início também é maior, né? Agora, para fazer uma cirurgia, a gente sabe que devido a algumas comorbidades, o idoso não pode submeter uma cirurgia. Então, às vezes, vai com tratamento de quimioterapia, que, além do efeito colateral da própria medicação de quimioterapia, ainda tem o fator que, para idoso, esse medicamento pode causar tanto problema renal quanto no fígado e coração. E que alguns idosos já têm isso, né? Quando a gente passa dos 50, já começa, né? Já começa a ter um monte de coisas, né? Então, isso aí já não é tão a favor do idoso. Aí uma pessoa jovem acaba suportando melhor o tratamento. Claro, e aí eu estava ali, né, aceitando uma pessoa para entrar na sala, que eu faço muito bem-vindas, as meninas que chegaram aqui na sala agora, e aí eu não ouvi. Você me disse que o seu pai, ele foi diagnosticado que, a princípio, né, teria que tirar o estômago total, é isso, né? Isso. Seria tirar o estômago todo. Todo. Nós sabemos que o ser humano vive sem o estômago. Pode tirar... O que o médico explicou foi isso. Ele iria fazer a cirurgia por robótica, né? Porque era menos invasiva, então seria, a princípio, com 3 furinhos só. E aí um médico falou que tem que tirar o estômago todo. Aí nós fomos em outro e falou, porque além do câncer, ele tem muitos pólipos. Então, assim, o estômago dele está todo tomado. Então, ele não tem fome. Mas ele é muito disciplinado, sabe? Aí nós fomos no nutrólogo, aí ele passou vários suplementos, então ele está comendo muito mais e tal. Então, assim, ele ganhou peso, que era uma coisa que não iria acontecer, e ele decidiu que ele não ia operar. O médico, inclusive, falou com ele, falou, olha, a radioterapia, como é um órgão móvel, ele não é radioterapia, seria uma quimioterapia depois, mas seria por comprimido, porque pela idade dele, não faria venoso, porque é mais agressivo e tal, então, assim, ele iria fazer a cirurgia, tiraria o mínimo necessário, o máximo, né, necessário, assim, porque deixando um pouco de estômago. Mas, assim, chegamos a agendar e tudo, mas ele não quis fazer, mesmo sendo robótica, que seria mais precisa, menos invasiva, aí ele não quis fazer. Mas eu acho, assim, na época eu fiquei meio chateada, porque eu acho que ele tinha uma chance de viver mais. Como ele não tem diabetes, ele não tem comorbidade nenhuma, ele não toma remédio para nada, ele toma só vitamina. Com 88 anos, né, então, quer dizer... Então, aí ele não quis fazer e tudo, mas eu acho que hoje eu estou vendo que eu acho que foi melhor, porque ele realmente, assim, dirige até hoje, entendeu? Ele está mais deprimido desde a pandemia, ele deu uma deprimida. Mas, tirando isso, essa questão mesmo dessa depressão dele e tudo, ele está muito bem. Então, eu falo com ele que foi ao oposto de tudo que a gente imaginava. E ele faz o tratamento com o medicamento, a quimioterapia, ele faz em casa? Nada, não está tratando nada. Nada, ele não toma nada.
Ele falou que não ia fazer e tal, que não ia tratar. A única coisa que ele faz é realmente, assim, uma super alimentação, né? Ele toma muito Nutrem, então, assim, ele toma doses altas de Nutrem, ele come muito, muito pouco, várias vezes ao dia. Então, ele tem essa atenção na alimentação dele. Mas é só, não tem nada, assim, de diferente. Nem, assim, ele vai no médico, que é o clínico geral dele, que já tem 20 anos que é médico dele. Isso ele vai de 3 em 3 meses, a gente acompanha os exames. Ele está com uma anemia, ele teve que fazer agora 5 semanas de Nuripuran, né? É, Noripuram. Então ele fez venoso, e aí a gente fez durante 5 semanas e tudo, e ele vai fazer os exames agora essa semana para ver se melhora, porque ele estava com 6 de ferro, então assim, ele já tá E muito aí a baixo. alimentação e a suplementação via oral não resolve, aí só, porque o Noripuram ele é feito na veia, né? Aí só venoso mesmo que resolve. Ô Gláucia, eu cuidava de um idoso que ele também deu um câncer na laringe. E ele decidiu o médico explicou, né, que ele teria que fazer a cirurgia para retirada, e mesmo com a cirurgia, ia retirar com uma margem de segurança, ele ainda ia fazer 3 sessões de quimioterapia, e que ele tinha que parar de fumar. Ele fumava muito, 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 muito. Ele decidiu não fazer nem a quimioterapia, nem a cirurgia. E sabe quanto tempo tem isso que ele foi diagnosticado? 9 anos. E ele está vivo até hoje. Então, assim, sabe, a gente, é claro que dependendo do local e tudo, se a gente pensa num estômago, quem faz cirurgia bariátrica tira um pedaço do estômago. Então, teoricamente, né, a pessoa tem uma qualidade de vida reduzida, porque quando você tira um pedaço do estômago, ele não tem mais a capacidade de absorção de vitaminas que ele tinha antes. Nós sabemos que a função do estômago, além de armazenar o alimento, é exatamente pegar os nutrientes essenciais ao corpo e mandar para a corrente sanguínea. A partir do momento que faz essa retirada parcial, total, então nem se fala, né? Mas se faz essa retirada, mesmo que parcial, esse estômago ele perde a capacidade de absorção total dos alimentos, como ele fazia antes. Então, é necessário entrar com uma suplementação para o resto da vida, né? Mas continua vivendo bem, ainda mais no caso dele que tem pólipos, né? Eu não sei se vocês sabem o que é um pólipo, né? Mas pólipos são pequenos carocinhos, né? Pequenos nódulozinhos que tem no estômago e que causa dor, né? E que pode passar a ser um câncer. Então, por isso, retira os pólipos também, né? Quando faz uma cirurgia, retira tudo. Não é um câncer, tá? Não é um tumor maligno. Mas para prevenir... O pólipos é benigno. Os pólipos são benignos. Mas aí, quando é uma pessoa que já tem um histórico de câncer, né, no sistema digestivo, mesmo se essa pessoa teve no intestino e tiver um pólipo no estômago, faz a retirada, que ele pode passar a ser um câncer por causa do histórico dele. Agora, se é uma pessoa que não tem histórico, né, de câncer nenhum, aí não tira, pode deixar lá, não tem problema, tá? Faça o acompanhamento, né? Mas aí, Glaucia, a gente tem que confiar também, né, como se diz para quem tem fé, né, acreditar num Deus e respeitar a vontade dele, se ele não está em sofrimento, porque a questão do câncer a fase terminal é muito dolorosa. Então, nós não queremos que ninguém passe por ela, muito menos um ente querido, uma pessoa próxima, né? Mas, assim, a fase terminal, independente do tratamento, tratando ou não, ela é muito difícil, né? Porque mesmo fazendo o tratamento, às vezes, tendo a incidência, né? Não conseguindo o resultado esperado, né? A pessoa acaba que sofre muito no tratamento e depois acaba sofrendo muito também para partir, né? Exatamente, Glaucia, é isso mesmo. Só que quando começa um tratamento, né, o objetivo do tratamento é que essa pessoa seja curada, que ela não chegue na fase terminal, né, que ela seja curada. Então, quando vê que não tem possibilidade de cura, geralmente nem tratamento não faz, porque aí ela vai sofrer com os efeitos colaterais do tratamento e sabendo que não vai ter uma resposta, né? Mas nesse caso, quando faz o tratamento, espera-se que ele não passe por esse sofrimento da fase terminal. Né? Geralmente é conduzido mais ou menos assim. Tá?
Aqui, eu esqueci de me apresentar, né, para as pessoas que estão começando hoje. Meu nome é Silvana, eu sou coordenadora do curso do método Procuidadora, tá? Vamos continuar aqui. Eu vou deixar, então, agora a Rayane Martins falar para nós. Algumas mãozinhas sumiram, outras levantaram, né? E nós estamos aqui o tempo todo para tirar as dúvidas de vocês, tá? Durante todo o período do curso, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos atender vocês aqui e também vocês têm um acompanhamento individualizado com o nosso time que fica à disposição de vocês de segunda a sábado, tá bom? Pode perguntar, Rayane. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de ver seu rostinho, Rayane, senão eu fico brava. Tô aqui. Ah, que linda! Obrigada. Você perguntou assim se alguém de nós teve alguma experiência com pessoas com câncer, né? Uhum. Sim, eu já tive com a minha sogra. Ela ficou 3 anos com câncer, ela começou com pólipozinho, mas foi muito rápido. No estômago? No intestino. Intestino. Foi muito rápido e na família dela, né, tem um histórico muito grande de pessoas com câncer também. Só que aí o dela foi assim, ó, rápido demais. Ela começou no intestino, aí depois foi pro rim, aí foi ao redor do útero e por último, na fase terminal dela, a gente estava desconfiada que ela estava na garganta, porque ela não queria comer, não descia, não engolia e estava inchado. Mas já foi assim nos últimos dias dela. E ela sentia muita dor. Nem a morfina que ela tomava não melhorava de jeito nenhum. Ela sentia muitos gases, porque o câncer é uma parede branca, que eles falam, uma parede branca tomada de gases que não deixa os gases sair. Uhum. Aí é onde que a pessoa começa a sentir muita dor. E ela sofreu muito com câncer. Foi muito difícil para ela. Ela durou 3 anos. Mas ela fez o tratamento? Ela fez a químio, começou com a químio, ela usou a colostomia. Bolsa de colostomia. Sim, ela usou também. E quem trocava era eu. Assim, eu tinha muito problema de estômago, né? Estômago fraco demais. Aí, assim, o postinho de saúde ficava longe de casa. E para estar incomodando as pessoas de noite, ficava muito ruim, né? Aí eu falei assim, não, eu vou tomar iniciativa e vou tentar. Aí tentei, consegui, e por incrível que pareça, nesse dia que eu consegui, que eles me ensinaram, a bolsa estourou, né? Saiu. E foi bem de noite, de madrugada. Aí eu falei assim, nossa, já pensou se eu não tivesse iniciativa de começar a trocar, como que não seria? Aí, assim, ela era muito boazinha, era minha sogra. Aí agora faz 5 anos que ela faleceu. Mas ela ficou 3 anos com câncer. Rayane, quando você fala aí a respeito, né, ela não comia, na fase terminal, a anorexia. A anorexia é a falta, a ausência total de apetite. Então, isso não significa que ela tivesse um câncer na garganta. Pode ter uma metástase? Pode. O que é uma metástase? Muitas pessoas acham que quando tem um câncer no intestino, que essa metástase vai para a bexiga, para o órgão mais próximo. Nem sempre, tá? A metástase é quando essas células malignas que estão ali aglomeradas, elas se deslocam daquele tumorzinho que tem ali e começa a correr pela corrente sanguínea e para em outro local. Então, uma pessoa que tem um câncer no estômago ou no pulmão, ela pode ter uma metástase no cérebro, que está muito longe dali. Tá? Então, são as células malignas se desprendem, começam a correr pela corrente sanguínea e pode parar no cérebro, por exemplo, tá? Então, pode ter uma metástase ali na garganta dela? Pode, mas pode ser uma anorexia, por causa da fase terminal, então ela para de comer, sente muita náusea, sente muito vômito, né, vômito mesmo, e esse inchaço pode ser tanto da imunidade baixa, porque aí não está comendo, a imunidade baixa, a garganta inflama. E aí associa que talvez seja um câncer, e pode não ser. E pode ser também que esse câncer, ele passa para o sistema linfático.
como ela já tinha ali numa fase mais avançada, né? Como se diz, ela já estava na sobrevida dela. Então, ele vai para o sistema linfático. Na garganta, nós temos aqui que chama ganglios. E esses ganglios, que fazem parte do nosso sistema imunológico, há um aumento deles. Né? Então, assim, mas você tem razão em pensar em uma metástase na garganta, não está errado, mas pode ser também que não seja. Tá? Que não porque, fosse. tipo assim, tava tão se espalhando tão rápido que nós pensamos assim, né? Nossa, a bichinha sofreu demais. E ela fazia quimioterapia, o cabelo dela não caiu pouquinho. Ela emagreceu muito rápido. Ela chegou a vomitar as fezes. Pensa, é muito triste, né? E quando a gente pensa, por exemplo, na queda de cabelo, o que causa a queda de cabelo? A cirurgia causa a queda de cabelo? Não. Qualquer cirurgia que nós vamos fazer tem uma queda de cabelo por causa do anestésico, tá? Por causa do medicamento que usa na anestesia. Mas aí não é uma cirurgia de câncer, né? É uma cirurgia oncológica, tá? Isso qualquer tipo de cirurgia. Agora, tanto a químio quanto a rádio causa a queda de cabelo por causa dos folículos, tá? Então, o que acontece? Naturalmente, o cabelo sai, os folículos se abrem e vai naturalmente, o nosso cabelo é como se ele tivesse uma fase de maturação e quando ele chegou no ponto de maturação, ele cai, o folículo se abre e nasce um outro cabelo. No processo da quimio e da rádio, isso não acontece. Cai e não nasce. Então, a pessoa vai ficando carequinha, cai 100 fios por dia. Naturalmente já cai, né? E com o medicamento cai mais. Ah, Silvana, mas então por que a minha sogra não caiu todo o cabelo? Às vezes caiu menos cabelo. 2 fatores. O primeiro deles é que, quando a gente fala em quimioterapia, são fármacos. E existe mais de 15 tipos de fármacos que trabalham matando essas células, tá? Não são todos eles que causam a queda capilar. Então, pode ser por causa do fármaco utilizado na quimioterapia. Outra questão, o próprio organismo, como ele responde àquele medicamento, tá? Então, tem organismo que é mais resistente, né, que tem menos queda, né, menos perda do cabelo, e tem pessoas que já perdem mais utilizando o mesmo medicamento, né? E aí, as pessoas perguntam muito, Silvana, mas o que é melhor? Estou com câncer no pulmão, por exemplo. O que é melhor? A quimioterapia ou a radioterapia? O que responde melhor? Né? A princípio, começa sempre com a quimioterapia, quando é nesses órgãos internos, tá? Mas aí, depende muito de pessoa para pessoa, porque às vezes a pessoa tem um câncer no pulmão, vamos dar um exemplo aqui da Maria e do João, um câncer no pulmão, eu até poderia citar o nome da Deca, da Glaucia, mas como é uma doença muito terrível, não vamos falar delas não, né? Vamos falar Maria e João, né? Não, Maria tem aqui na sala, então nós vamos falar Juca e Judusmira, tá? Então, suponhamos que o Juca tem um câncer no pulmão, a Judusmira tem um câncer no pulmão, no mesmo estágio. No estágio 2, vamos colocar assim, que depois eu vou explicar para vocês o que é o estágio 1, o que é o estágio 2. Então, ambos no estágio 2 e ambos no mesmo órgão. Ambos utilizam o mesmo fármaco e a mesma dosagem. No entanto, o Juca pode avançar para a fase 3 e 4 e virar óbito, e a Judusmira, utilizando a mesma medicação, com o mesmo prognóstico, ela resistiu e foi curada. Porque depende de organismo para organismo também, entende? Então, essa questão da queda capilar é muito de pessoa para pessoa e do fármaco que está sendo utilizado, tá? A minha sogra mesmo fez 2 cirurgias. Assim, ela chegou a submeter a 2 cirurgias e provavelmente tirou um pedaço ali do intestino, né? Foi. Aí agora mesmo minha prima tá com um monte de tumor no pescoço, tá em tempo de explodir. De tão inchado e vermelho que tá o lugar. Nossa, sofrendo muito também. E a gente sabe que cabeça e pescoço é mais delicado. Primeiro, qual câncer que mais mata, digamos que é o mais perigoso? Eu acho que é o do intestino. Não. Em primeiro lugar é o do pâncreas. E em segundo, do pulmão. Por que o do pâncreas em primeiro lugar?
ele demora a aparecer sintomas. Então, ele é um câncer silencioso. No grau dele, na fase inicial dele, ele é assintomático. Então, quando descobre o câncer de pâncreas, ele já está no grau 2 ou 3. O grau 3 já é metástase. Então, é muito difícil a cura do câncer de pâncreas. E em cisto no pâncreas? Oi? E o cisto no pâncreas? Rayane, o cisto, ele não é problemático porque ele não é célula maligna. Aí, dependendo do local onde ele tiver, faz cirurgia para retirada, mas é muito diferente de um câncer, porque a gente tem que entender que o que é um câncer? Aqui, nesse espaço aqui, suponhamos que isso aqui seja um pâncreas. Vou pegar esse aqui que é bonitinho, isso que eu ganhei de presente de uma aluna, tá? Então, suponhamos que isso aqui, ó, seja um pâncreas, né? Aqui eu tenho um cisto. Tá bom, o cisto tá aqui. E aqui eu tenho uma neoplasia. Uma neoplasia. Essa neoplasia aqui são células que, a princípio, são parecidas com as células do próprio pâncreas, com o próprio tecido. Tanto que quando está no grau 1, mesmo existindo células malignas, é difícil da gente diferenciar elas por um exame citológico. Por quê? Porque são parecidíssimas com as células do próprio órgão. Depois elas começam a se diferenciar. E nessa diferenciação dela, elas vão crescendo e aglomerando. Então, aqui eu tenho um crescimento, que eu preciso parar. E como que eu paro? Eu tenho 3 opções. Aí eu estou falando de carcinoma, tá? Carcinoma, porque quando a gente fala da leucemia, aí já é totalmente diferente. Melanoma, totalmente diferente. Linfático, totalmente diferente. Eu estou falando de carcinoma. Então, nesse carcinoma aqui, ó, cresceu muito. Eu tenho 3 maneiras de parar ele. O primeiro, o mais rápido, é a cirurgia. Por quê? Porque eu vou vir aqui e vou retirar todo esse aglomerado de células malignas e vou retirar com uma margem de segurança. Então, eu pego não só onde tem esse amontoado de células, mas eu pego um pedacinho maior que a gente chama de margem de segurança, certo? Agora, quando é que eu não faço a cirurgia? Primeiro ponto, quando está em metástase no grau 4. Não tem como. Você vai tirar, Não né? adianta. Infelizmente, não adianta. Segundo, quando é um local de difícil acesso. Por exemplo, entre pulmão e coração, o acesso é muito difícil. Então, às vezes, opta por um tratamento quimioterápico, por exemplo, ao invés de fazer a cirurgia. Igual foi aqui, né? Nós somos todas mais velhas aqui. Eu não sei se vocês lembram do Leandro, que cantava com o Leonardo. Leandro e Leonardo, a dupla, né? Não foi feito cirurgia nele. Ele foi, inclusive, para os Estados Unidos para fazer tratamento. Mas o acesso era dificílimo. Então, fizeram tratamento com quimioterapia e radioterapia, né? Não teve sucesso. Mas foi isso que foi feito por causa da dificuldade de acesso. E terceiro, o que eu estava explicando para a Gláucia, que quando é uma pessoa que tem comorbidade e não pode tomar anestesia. Então, não adianta eu tentar tratar um câncer, retirar ele com margem de segurança, essa pessoa não vai resistir um anestésico. Então, não faz. E quando é que uma pessoa não resiste ao anestésico? Principalmente quando ela tem problema cardiovascular, como, por exemplo, a cardiomiopatia. Aí não faz. Então, precisa ser estudado, né? Então, existe a cirurgia oncológica, existe a radioterapia. O que é a radioterapia? Vamos imaginar um raio-x. É aquela mesma onda do raio-x, tá? E o que faz? Pega esse paciente que está ali com câncer, coloca ele debaixo de um feixe de luz, onde ele vai tomar uma rádio direto ali. O que essa rádio vai fazer? Vai queimar? Exatamente, é como se ela queima, como se ela matasse as células ali, né? Ela vai receber uma radiação, e essa radiação vai destruir essas células. Só que a gente tem que pensar que essa radiação, ela não destrói só as células malignas, ela destrói as benignas também. Só que o nosso organismo, ele tem o poder
da regeneração celular. Então, depois, ao longo do tempo, vai nascendo outras células benignas, mas ela vai ali naquele local. Existem 2 tipos de rádio. Uma delas é quando você pega o paciente, como se ele fosse fazer uma ressonância magnética, coloca ele debaixo daquele aparelho da rádio. Essa sessão de rádio, ela dura mais ou menos 20 minutos, e vai aquele feixe de radiação ali naquelas células, tá? E aí faz uma vez por semana, geralmente durante 3, 4, no máximo 8 sessões de rádio, tá? E existe um outro tipo de rádio, que é quando esse carcinoma está em um órgão interno, e a gente implanta, como se fosse lá dentro, aquele aparelho de diálise. E esse aparelho faz uma microcirurgia e implanta isso dentro do paciente. A rádio vai emitir direto onde está o carcinoma. Carcinoma é o tumorzinho, tá? Eu estou falando nomes aqui porque eu já sou habituada a falar, mas se vocês não entenderem, é só perguntar. Então, esse feixe, ele é menos agressivo, porque ele não vai atingir tantas células benignas. É como se ele tivesse um foco direto ali, só que a sessão é mais cara. Então, por isso, geralmente, utiliza o aparelho que parece o da rádio, que parece a ressonância magnética, que vai externo, tá? Fonte externa, ao invés da fonte interna. Mas existe os dois, né? E existe a quimioterapia, que é um tratamento que pode ser feito tanto em hospital quanto domiciliar. Quando é que é feito em hospital? Quando ele é venoso. Então, tem que fazer em hospital. Quando é via oral, geralmente é domiciliar. Tem efeitos colaterais? Muitos. Muitos efeitos colaterais, tanto durante a rádio quanto durante a químio. Eu diria para vocês que a químio é mais sofrida. A rádio, ela é indolor. É como se fosse um laser, quem faz depilação a laser, que leva um jato de laser, de luz, de baixa frequência. Ele é indolor, não sente dor nenhuma, mas ainda assim tem o efeito colateral dele, tá? Agora, quando eu pego em uma químio, a químio ela provoca vômito, ela provoca náusea, ela provoca uma ardência no sistema urinário. Então, quando esse paciente vai urinar, é como se estivesse saindo fogo pela urina. Dói muito, tá? Queima. Por isso, quimioterapia, né? Na verdade... Eu achei que a químio era mais fraca que a rádio, eu achava. Porque ela tem uma duração, ela é mais prolongada, sabe, Rayane? Por exemplo, se eu vou fazer um tratamento com rádio, a rádio, 8 sessões no máximo. Se faz um tratamento de quimioterapia, pode precisar até de 20 sessões. Então, você tem um tratamento mais prolongado, e com isso o organismo vai ficando debilitado e vai sofrendo mais ali os efeitos colaterais, né? Agora, quimioterapia, porque é um tratamento químico, só que ele literalmente queima. As pessoas que fazem quimioterapia por longos anos, por exemplo, uma pessoa que deu um câncer de útero, retirou ele, beleza. Depois vem na mama, vamos retirar a mama fora. Aí depois vem no intestino. Eu cuidei de uma paciente assim, Dona Clélia, maravilhosa, saudosa Dona Clélia. Depois passou para a banha da barriga. E depois para o pulmão. Oi? Ela foi dando, só que ela curava de todos eles. E depois vinha de novo, né? Então, assim, o primeiro dela foi no útero. Aí o útero fez a retirada do útero total, nem a quimioterapia ela não precisou fazer. Da mama, retirou a mama e ela precisou fazer quimioterapia. Depois veio na banha da barriga, ela tinha vários nódulos na banha da barriga. E depois no pulmão. Foi quando ela veio a óbito, né? E ela fez tanta quimioterapia, tanto que as mãos dela, a pele dela, ficou parecendo que ela tinha queimado, literalmente queimado, porque queimou a pele dela o tratamento. E ela sentia como se as mãos dela tivessem brasa nas mãos e na sola dos pés e na vagina. Então, não só no momento de urinar, mas constantemente ela tinha uma queima. E é uma pessoa lúcida, esperta, e ela tinha um filho especial ainda, coitada. E assim, ela tinha uma espiritualidade incrível, foi onde ela suportou passar por esse tratamento até o último dia dela, até que quando chega o momento numa fase terminal, que a pessoa sente um cansaço imenso. E aí, por que eles dão morfina? Para aliviar a dor, porque tem muita dor, e para dar esse descanso, né? Porque a pessoa fica...
Então, assim, para aliviar a dor, aqui nós vamos te dar uma morte sem sofrimento. Essa seria a palavra, né? Uma morte sem sofrimento, porque sabe que ali ela já está na eminência da morte, né? Então, alivia o sofrimento dela. E durante esse período de quimioterapia, enquanto ainda fazia, porque depois deu metástase, né? Mas enquanto ainda fazia o tratamento, o que fazia com ela? Vamos deixar, então, quando for usar calcinha, só calcinha de algodão, sempre que for usar saia, que for possível, não colocar calcinha para aliviar um pouco os sintomas, né? E ela, coitada, né, dentro do conhecimento dela, ela passava até iogurte para ver se aliviava, porque a dor era terrível. Então, assim, tem muito efeito colateral, todos os tratamentos, né? Mas não tratar também é complicado, né? Porque sabe que essas células vão crescer, né? Embora no idoso cresça lentamente, mas vão crescer. Então, nós vamos ter ali um tumor muito maior e com uma possibilidade imensa de metástase, né? Eu vou abrir agora, daqui a pouquinho eu falo mais, né? Eu vou agora dar espaço para vocês falarem. A Liliane primeiro, por favor. Lili, seu microfone está mutado? Então, enquanto a Lili se prepara, eu vou falar com a Rayane. Você sabe por que eu perguntei do cisto no pâncreas? Ah, Porque a irmã da minha sogra deu câncer de mama. Então, a família, tudo que já tem o câncer, entendeu? Por isso que, assim, um cisto, né? Então, assim, pode... como já teve câncer, a gente fica, assim, preocupado, né? De dar em outro lugar. E ela estava com muito medo. então, Rayane, na verdade, um cisto, a gente sabe que ele não é maligno, é apenas um cisto, né? Mas para quem já tem esse histórico, tanto o cisto quanto o pólipo, ele deve ser acompanhado, monitorado, digamos assim, tá? Uhum. Obrigada. Sandra, imagina, eu que agradeço pela participação. É sempre muito bom quando vocês participam. Sandra e depois a Liliane. Boa noite a todos. Nós A queremos todos, ver né? você, Sandrinha. Ô, Sandrinha, existe uma regra no português que fala que, eu falo que até o português ele é machista, né? Quando tem um homem, pode ter 100 mulheres, 99 mulheres e um homem. Que quando tem um homem, prevalece o masculino. Então, seria boa noite a todos mesmo. Porque tem o Então, Cícero aqui conosco, que veio alegrar a nossa noite, né? então O Cícero desculpa, saiu? tá? Cícero danadinho, então é todas mesmo. Cícero me abandonou. Ai, eu ia falar com ele, danado, hein? Tá bom, pode continuar, desculpa, Sandra. Ai, nada, eu que peço desculpa. Eu queria perguntar assim, mas a morfina, ela não é totalmente para tirar a dor, né? É só para dar um alivio, né, na dor, né? Ela não tira totalmente o sofrimento, só dá uma aliviada no sofrimento, não é isso? Exatamente, é como se ela te desse um conforto. Ela te Uhum. conforta, né? E principalmente nesse lado respiratório. Então, ela não te deixa com tanta fadiga. Agora, falar que ela tira a dor 100%, não. Né? As pessoas acham que tira, não tira. Eu já passei por isso, já tomei a morfina que não resolveu muito, não. Você já teve câncer, Sandra? Não, graças a Deus não, mas eu tive um tombo que eu precisei tomar, tive a luxação na coluna, que eu precisei tomar morfina. Uhum. Horrível. Não desejo nem para meu pior inimigo isso. Essa tal da morfina aí, Deus me perdoe. É terrível, né? Terrível, terrível. Uma experiência muito ruim. Obrigada, Sandra. E para alegrar vocês todas, hoje é meu nível, gente. Eu tô ficando mais velha. Sandra! Muito bem, Isso. parabéns. Que privilégio para nós, hein? Nós somos importantes demais, porque ela poderia estar em qualquer outro lugar, poderia estar num bar, na casa dela fazendo um bolinho, comemorando, e ela está aqui conosco, né? Obrigada, viu, Sandra? E parabéns para você. Obrigada. Deus te abençoe abundantemente, viu? Que todos os seus projetos, seus caminhos sejam aí abertos e abençoados. Obrigada, gente. Obrigada. Você, sua família.
Agora eu vou pedir para Liliane falar e depois a Lucilena. Lili, cadê você, Lilica? Ô, Lucilena, pode falar você, daqui a pouco eu chamo a Lili de novo. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de saber os sintomas do câncer nos ossos. É que eu trabalho também no asilo e tem um senhor lá que a gente tem uma certa desconfiança, mas não tem certeza, entendeu? O câncer nos ossos, ele é o mais difícil de ter a cura, né? Não é o que mata mais rápido. O que mata mais rápido é o pâncreas, tá? Em primeiro lugar, o pâncreas, depois o pulmão. Mas o câncer nos ossos é muito difícil. Aí, ô Lucilena, só para a gente não pular etapas, daqui a pouquinho eu vou falar os sintomas do carcinoma em cada parte, e aí eu falo para você, pode ser? Tudo bem. Então, tá ótimo. Liliane. Oi. Como vai você? Cadê seu rostinho, Lili? Não estou conseguindo, professora. Estou tentando aqui há muito tempo, não estou conseguindo. Tá bom, mas você tem alguma pergunta para fazer? Assim, eu nunca cuidei de idoso com esses problemas, não. Mas eu sou uma cuidadora, eu gosto de cuidar. E estou nesse curso, acompanhando aí. E eu adoro. É minha profissão, nasci para isso. Parabéns, Liliane, muito bom. Eu tenho certeza que você exerce magnificamente a sua profissão, quem tem vocação, quem gosta, e com conhecimento você vai exercer mais ainda, né? E depois, Amém. eu quero... eu esqueci de falar, eu fiz uma pergunta, vocês não responderam, eu já voltei, já atropelei. Ai, meu pai, eu fiquei doidinha aqui. Sempre que eu ensino uma doença, eu quero saber qual que é a sua responsabilidade como cuidadora, a partir do momento que você tem o conhecimento, como é que você vai cuidar daquela pessoa com aquela doença e qual que é a sua responsabilidade em identificar e passar para os familiares e procurar um profissional. E eu fiz essa pergunta para vocês no início da aula, ninguém me respondeu e eu esqueci, né? Mas aí depois, só para a gente não cortar aqui o embalo, né, que nós estamos falando do câncer, aí depois a gente volta, tá? Para falar dessa responsabilidade de vocês aí com relação ao glaucoma, né? Pterígio, enfim. Então, vamos lá. Existe 4 tipos de câncer diferentes, que são os carcinomas. Carcinomas é quando estão nos órgãos mesmo, tá? Pulmão, pâncreas, intestino, garganta, cérebro. Quando tem esse aumento de volume, quando tem esse tumor, então a gente chama isso de carcinoma, beleza? Aí nós temos... a leucemia. Onde é que é a leucemia? No sangue. Muito bem. O que acontece? Ataca a medula óssea, que não consegue mais produzir células jovens, nem glóbulos brancos e nem glóbulos vermelhos, tá? Então, o que acontece? Todas as nossas células precisam ser reproduzidas, renovadas todos os dias. Quando existe a leucemia, por isso é que não faz, por exemplo, uma transfusão de sangue. Até faz, se a leucemia estiver muito forte junto com a anemia, mas a gente sabe que não cura. O que cura a leucemia é o transplante da medula óssea. Porque eu tenho ali uma medula que ela não consegue mais produzir células jovens. Quando a gente faz um hemograma, eu não sei se eu já mostrei isso, mas se eu já mostrei, eu mostro de novo, porque quando você assiste 1, 2, 3, aí você memoriza, né? Então, vamos lá. Quando a gente faz um hemograma, e a maioria dos cânceres, a primeira coisa que a gente percebe é por 2 tipos de exames. O PCR, que indica alguma alteração celular, e o hemograma, tá? Então, vamos lá, o hemograma é alteração nas plaquetas, inflamação através dos linfócitos, né? Então, o hemograma revela um monte de doenças pra gente. Claro que aí depois nós vamos aprofundar. Por exemplo, eu estou suspeitando que seja no fígado, por exemplo. Aí eu vou fazer um exame que chama ureia. Ele vai trazer para mim como é que está a função do fígado e dos rins, creatinina dos rins, enfim, mas isso é para um outro momento, tá?
Então, eu tenho aqui, ó, quando uma pessoa tem leucemia, que ataca a medula óssea, eu tenho aqui o resultado de um hemograma dentro desse círculo. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, será? Não, acho que sim. Dentro desse círculo, e eu tenho aqui, então aqui eu tenho células. Só um minutinho que eu já vou mostrar para vocês, tá? Olha aqui, vocês estão conseguindo ver ou não? A bolinha 1, aqui, e tenho a bolinha 2 aqui. Qual que é a diferença de uma para outra? É que nesse círculo número 1, eu tenho uma pessoa que não tem leucemia. Então, quando eu olho para essas células dela, eu percebo que tem células de formatos diferentes e tamanhos diferentes, tá? Então, quanto maior a célula, mais jovem ela é. Quando ela vai envelhecendo, ela vai diminuindo de tamanho e formato também. Então, é como se eu tivesse ali naquele hemograma, quando uma pessoa tem nessa produção de células normal, eu vou ter uma bagunça de células, formatos diferentes, tamanhos diferentes. Quando eu tenho uma pessoa com leucemia, eu tenho todas as células de um tamanho só. As células envelheceram. Não estão nascendo células jovens, então por isso eu não tenho irregularidade de tamanhos, né? E aí, como que trata a leucemia, então? É com quimioterapia? É com cirurgia? É com rádio? O que vocês acham? Nós falamos que o carcinoma a gente trata dessa forma, mas e a leucemia? Não ouvi resposta. 25 pessoas mudas. E agora, José, vocês já leram aquele livro? É com quimioterapia, professora? Não. Eu não sei. Existe um outro tipo de câncer? Quem me perguntou foi a Ronilda? Foi a Rosa? Rosinha? Ronilda. Ronilda, parabéns pela sua coragem. E eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer, sabe por quê? Porque a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Com certeza. Então, o que acontece? Eu vou falar de um outro tipo de câncer, que eu falo do tratamento dos dois. Aí existe também os linfomas. Tá. Esses linfomas é câncer aonde? Repete, por favor. Existe a leucemia, que é o câncer na medula óssea, que não deixa renovar as células, tanto dos glóbulos brancos quanto glóbulos vermelhos. Então, a gente chama isso de leucemia. Carcinoma, leucemia, linfoma e mieloma. Linfoma é aonde? Mieloma. É no sistema linfático. Opa! O que é o sistema linfático? É o sistema... Reinaldo Ginettini, o famoso ator, né? Reinaldo Ginettini deu câncer no sistema linfático. É nas linfas. Essa parte aqui, né? Não só isso. O corpo inteiro, ele é cheio de linfas, de vasos linfáticos. Então, por exemplo, no meu rosto, eu tenho aqui sangue. Tanto que se machucar aqui, der um corte, vai sair sangue. Eu tenho vasos principais, que a gente chama veias, e eu tenho os microvasos, que são os vasinhos linfáticos. E o corpo tem reservatórios linfáticos, que é quando ele manda, ele metaboliza. O que o nosso corpo faz? Tudo que a gente toma vai para os rins. Excreta em forma de urina, o que não é saudável, e o que é saudável manda para a corrente sanguínea. Só que ainda assim vai com algumas impurezas. O que o sistema linfático faz, que é o sistema de defesa do organismo? Eu vou filtrar aquilo que não é bom, vou metabolizar as toxinas. Estou notando tudo. O que é bom, ele manda para a corrente sanguínea, e o que é ruim, ele manda para esses reservatórios. Onde é que nós temos reservatórios? Em vários lugares, nas axilas, onde dá íngua. Por exemplo, quando a gente está com um machucado qualquer, a gente tem uma íngua na axilas, às vezes tem íngua aqui, é onde tem esses reservatórios linfáticos.
Às vezes tem íngua aqui, atrás da orelha. Por quê? Porque aqui tem reservatório linfático. Na virilha. E aí, quando tem esses linfomas, é câncer nas linfas, no sistema linfático. Então, não tem como fazer uma cirurgia ali. Então, o que a gente faz? A gente trata com imunoterapia. Tanto a leucemia quanto os linfomas, nós tratamos com imunoterapia associado com anti-inflamatório. Associada com? Com anti-inflamatório. Por que imunoterapia? Trata o sistema imunológico. Sim, tá? sim. E aí, por último, nós temos os mielomas. Onde é os mielomas? É câncer aonde? Mielomas? Mielomas. Das áreas. Nossa, eu esqueci, já sabia disso. Deu branco, professor. É Mielomas nos ossos. Não, os olhos? Não, na mente, na cabeça. não, Pelo nome pode ser mioma, não? não. O que é melanina? Onde fica? Onde que nós... Na pele. Muito na pele. bem, Ronilda. Muito... Ó, se É você na tivesse pele. aqui, Eu eu estava ia- tentando lembrar. Eu tenho uma amiga que ela está tirando 3 tumores já. Apareceram mais 12, mais 2. Ela tem problema de poliomielite. Ela sofre demais. Agora está fazendo radioterapia. Eu convivo com ela todos os dias ela fala comigo. E ela conta como foi os procedimentos, tem dia que ela está bem, tem dia que ela está mal. Mas ela está caminhando, já vai para 1 ano que ela está assim. Então, os mielomas vêm de melanina, né? A gente sabe Sim, que da a pele. pele ela tem melanina. E aí, quando eu olho para a Ronilda e quando eu olho para a Lucilena, eu vejo que a Ronilda tem mais melanina do que a Lucilena, né? Eu sou negra. Você é negra, muito bem. Porque você tem o quê? Mais melanina, né? E já a Lucilena não tem, né? Não tem, não. Você tem melanina, tá? Só não tem melanina quem é albino, né? Que Vou anotar. aí a gente chama Albino. No caderno de nem dá mais. Albino é que tem. Eu anoto tudo que você fala. é o que a gente chama de acromia, tá? Mas isso aí depois eu explico para vocês os tipos de pele. Acromia significa que não tem pigmentação nenhuma. Ausência de pigmentação a gente chama de acromia, tá? E aí, se eu vou olhar para a Lucilena, eu vejo que ela tem pigmentação. E como que eu sei que ela tem pigmentação? Porque eu vejo uma sobrancelha preta. Para o cabelo colorir, ele tem que ter melanina, tem que ter pigmento. Só que ela tem menos do que tem a Ronilda, por exemplo, né? Mas aí, voltando a falar do câncer, e daqui a pouquinho eu vou deixar a Rosinha falar, viu, Rosa? Voltando a falar do mieloma, mas espera aí, tem como fazer uma cirurgia e tirar a pele toda? Não, não tem. Só que na pele, câncer de pele, ele forma tumores. Tem um crescimento de células em algumas regiões, que pode ser aqui, por exemplo, pode ser no nariz, pode ser na perna, né? E aí, onde tem que fazer a cirurgia. Tanto que a Ronilda falou que a amiga dela fez, né? E não pode tomar sol em hipótese nenhuma, quem tem câncer de pele, tá? Então, nós temos 4 tipos de câncer, que são os carcinomas, que são tumores nos órgãos. Não, peraí. Vou deixar a Rosa falar, porque depois eu vou fazer um resuminho aqui do início. Rosinha, pode falar. Acho que ela baixou a mãozinha. Então, vamos lá. Então, peraí, nós estamos estudando neoplasia. Neoplasia são tumores, mas eu não posso dizer que quem tem uma neoplasia tem um câncer. Neoplasia é o crescimento anormal das células, mas esse crescimento pode ser células benignas, certo? Aí tá, cresceu exageradamente e fez, então, uma biópsia, um exame citológico e viu que essas células são malignas. Então, passa a ter o nome de câncer. Se é em um órgão, tem o nome de carcinoma. E o tratamento é
cirurgia oncológica, radioterapia ou quimioterapia. Se esse crescimento de células malignas é na medula óssea, tem o nome de leucemia. E o tratamento, imunoterapia associado a anti-inflamatório e transplante. Se eu tenho no sistema linfático os linfomas, o tratamento é imunoterapia associado a anti-inflamatório. E o câncer de pele, que tem o nome de mieloma, pode ser cirúrgico se tiver o tumor e trata com quimioterapia, tá? Agora, nós vamos começar a estudar, então, os cânceres mais comuns em idosos e como identificar esse possível câncer. Quais são os sintomas de uma pessoa com câncer nos ossos? Qual é o sintoma de uma pessoa com câncer no pulmão? Câncer na bexiga, por exemplo, né? Que a primeira coisa é urina no sangue. Talvez pode não ser um câncer, pode ser um cisto. Pode ser, por exemplo, uma cistite. Mas se ela tem uma neoplasia na bexiga, também vai urinar sangue, né? Então, vamos por parte. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta ou nós podemos passar para ir para essa parte? Eu tinha feito... Posso falar? Pode, meu amor, pode sim. Eu tinha feito aqui no primeiro tópico que você começou a falar, eu entrei 10 minutos depois da aula, mas eu consegui pegar o que você estava dizendo. Aqui, ó, eu fiz aqui 2 anotações para depois eu perguntar. Qual situação, tipo de câncer e por que quando se tira parte do estômago, como a bariátrica, você tem menos redução de alimento? E a osteosporose pode causar câncer nos ossos? Anotei tudo aqui. Tá. Ô, Vanilda, você fez 2 perguntas. A primeira você perguntou se... Você falou da bariátrica, né, com a menininha, a nossa colega, né, sobre a sogra dela, né? Aí eu não entendi essa pergunta. Você quer saber o quê do câncer, da retirada do estômago, se... Aqui, ó, no caso da bariátrica, quando se tira parte do estômago, você alimenta menos. E por que o menor tipo de alimentação? Porque o estômago não comporta. Aqui, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu anotar aqui, não comporta, é a minha resposta. Não comporta. É como se você pegasse esse copo aqui, ó, o nosso estômago é esse copo aqui, certo? É um balão. Vamos pensar num balão. Você reduz esse balão pela metade, um balão cheio mesmo, ou até esse copo aqui, você reduz ele pela metade. Então, se você alimentava até encher aqui, ó, ele está pela metade, você vai ter que comer só metade, porque acabou o limite dele, entende? Entendi. É isso, porque o estômago, ele comporta uma quantidade de alimento. E por que retira parte do estômago? Porque ao longo da vida, o nosso estômago, ele vai laceando. Por isso é que não pode comer muito de uma vez, porque o nosso estômago, ele vai aumentando. Se você come pequenas quantidades, e o idoso tem muito isso, o idoso, o que acontece? Quando nós somos adolescentes, o nosso metabolismo é muito acelerado. Então, nós sentimos muita fome e qualquer coisa serve. A gente quer matar a fome. Pode ser um hamburgão, pode ser um pão com ovo, pode ser qualquer coisa. A gente quer comer. Quando vamos envelhecendo, o metabolismo vai ficando mais lento. Com isso, nós sentimos menos fome. Só que nós ficamos mais seletivos. A gente começa a escolher. Eu tô com fome, mas eu não quero um pão de sal com manteiga. Eu queria era uma vitamina de frutas, eu queria era um iogurte, eu queria era algo mais gostoso. Então, nós vamos ficando comendo menos e ficando mais seletivos, mais palativos, tá? Com isso, na adolescência, quando come muito, o estômago vai aumentar. Quando começa, é como se fosse um elástico, tá? Só que um elástico que relaxa, ele não volta ao tamanho normal, e o estômago volta. Então, se a pessoa começa a comer pouco, ela habitua a comer pouco, o estômago dela vai reduzindo. Ele volta a ficar num tamanho menor. Só que o que acontece com a pessoa que come muito? É por causa de algum transtorno psicológico que ela tem. Geralmente, as pessoas que comem muito e chegam a fazer bariátrica,
é por causa de uma questão emocional, que ela desconta isso na comida. Então, ela não consegue, por si só, fazer uma reeducação alimentar em questão de calorias e de porção, em questão de quantidade. Então, o estômago dela vai ficar cada vez maior. Quando faz a bariátrica, o que que faz? Eu vou tirar um pedaço desse estômago aqui e eu vou reduzir ele pela metade. E o que que ela vai fazer, até por causa da cirurgia? Nos primeiros 30 dias, ela vai alimentar só de líquido. Só de líquido. E aí ela perde peso muito rapidamente, mas ela tem uma queda violenta de cabelo. Por quê? Porque tirou parte do organismo que absorvia. Anemia, ela tem que tomar suplemento o resto da vida, porque tirou uma parte que ajudava na absorção da anemia. E detalhe, a pessoa que fez bariátrica, ela começa, se ela não tratar o psicológico, a partir do 3º ano de cirurgia, ela começa a engordar de novo. E não pode fazer bariátrica pela 2ª vez. E no caso da anemia, como que trata, professora? Trata com o melhor, para quem faz bariátrica, o melhor é a vitamina B12. Dói, mas dói até a alma. E tem que tomar ela injetável no bumbum, tá? Uma vez por mês toma ela B12. Agora, se não estiver resolvendo, uma anemia profunda, trata com Nerupurum na veia. Aí tem um medicamento venoso. Mas, geralmente, quem faz bariátrica, a pessoa começa a sentir, né, os sintomas. O idoso, ele tem muita anemia porque ele alimenta pouco. Então, ele vai ficando seletivo. Se não é uma coisa gostosa, ele prefere ficar com fome. E, às vezes, nem sente fome. E aí, o cuidador ou a família vai esquecendo aquele idoso de lado. É onde ele começa a ter anemia profunda. E essa anemia profunda, não há sulfato ferroso que resolva. Ele tem que tomar na veia o Noripurum. E aí ele tem que tomar, por exemplo, 5 ampolas e faz o exame para ver se repôs o ferro. Toma mais 5, faz o exame. E geralmente vai até ele morrer. Triste notícia, mas vai até morrer. Porque ele não Está acontecendo isso com a gente. Pois é. A moça que eu tomo conta dela. E eles aplicaram a B12 agora e também a D, vitamina D. E ela tá rejeitando os alimentos. Mas é só batata, cenoura, inhame e abóbora. E eu falei para botar outros legumes, outros ingredientes. Costumo levar folhas da minha casa, ovos caipira. Do tempo que eu tô lá, eles nunca mandaram colocar um ovo na comida dela. Agora que comprou uma farinha no trem. E não são pessoas paupérrimas, não. São pessoas que são classe média, que trabalham, que têm recursos. Aí eu fico meio que inibida. E você que está com conhecimento agora, né? Eu acho que deveria, acho que é de grande valor você passar isso para eles e eles acatarem, né? Porque, assim, a gente sabe que os mesmos alimentos todos os dias vão fornecer as mesmas vitaminas. Inclusive, para quem é anêmico, o cardápio da manhã deve ser diferente do cardápio do jantar. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu estou dando muita vitamina de aveia, com banana, com leite, com no trem. Faço limonada, faço sucos, faço chá, mas eu acho que isso não resolve. Não. Eu acho que ela tinha que ter coisas mais verdes, vermelhos e amarelos e... Beterraba! Eu estou pedindo para comprar beterraba. Agora, esse final de semana, eu esqueci a hora que o sacolão fechava, que eu ia comprar para levar. Você acredita, professora? Pensa, gente, né? A coitada da cuidadora tem que comprar para levar. Ai, senhor. Isso é uma profissional nota 10. Grupo, não leva isso para outros lugares, não, viu? Porque é antiético o que eu estou fazendo. Mas é porque eu fico triste. Vai fazer 1 mês e meio que eu estou lá e eu tenho revisado os alimentos dela. E hoje eu falei com a moça do PSF no centro de Corinto aqui. Ela falou, não, ela tem que comer verdinhos, amarelos, vermelhos, e de 3 em 3 horas, e muita ingestão de líquido, e ela está retendo muito líquido, o pé dela está enorme. Pois é, mas aí retendo líquido, elas têm que procurar um cardiologista para verificar a pressão e passar, de repente, o furosemida, que vai ajudar ela a urinar. Né? Porque a gente sabe que a retenção do líquido, talvez ela esteja urinando pouco. Sabe o que eles falaram para mim sábado? Falei para ele assim, para o filho dela assim, ô Júlio, esse inchaço da sua mãe não é um psiquiatra que vai cuidar, não vai ser o psiquiatra. Mas se ele formou, ele tem conhecimento da medicina de atendimento médico, clínica, né? Eu disse, não, você me desculpa, mas ela precisa de ir no médico. Eu até falei do médico que trata de urina, eu falei do médico que trata de urina, não falei não.
Ela tem Porque, assim, pressão alta? ela toma remédio. Para pressão? Geralmente, Toma. essa retenção de Ela líquido... toma 4 de manhã e 5 à noite. Ó, Ronilda, ela pode sim procurar um urologista, só que geralmente essa retenção de líquido, ela está diretamente ligada, associada ao problema de aumento de pressão, ao problema cardiovascular. Então, o correto é ela procurar um cardiologista. Sim, eu não sei qual é o motivo deles não levarem. Amanhã eu vou voltar a falar no assunto, porque eu tenho que colher a urina dela para a moça do posto, então você colhe a urina dela que eu vou buscar para fazer o exame de urina. Mas eu acho que não é só isso que vai resolver. Precisa de uma alimentação mais correta. E como ela é muito teimosa e ela é muito agressiva, a gente tem que tratar com ela na hora que ela está nos tempos bons. Se ela briga comigo, eu falo, mas o bebê não vai gostar que você faça isso. Aí ela volta assim e fala que me ama, e aí eu começo a ingerir aquilo que eu preciso. E água eu dou o tempo todo. Mas não Ronilda, resolve, né? ela não aceita feijão com o fígado bovino se bater para ela? Filho, o que eles têm comido lá é frango, o inhame, a abóbora, sopinha de macarrão com batata, e ela de vez em quando compra aquela tilápia e manda fazer cozidinho para ela comer. E ela não gosta de comida amassada, manda amassar comida, que ela não tem as próteses, então ela não tem como mastigar. Está com 80 anos e ela tem uma memória melhor que a minha, você acredita? Ela lembra das coisas, ela fala as coisas, ela conversa. Eu cheguei, ela, nossa, você tá gordinha, hein? Você tá muito fofinha. Ai. Desculpa, vamos voltar lá, que eu sou muito falante. Perdão, viu, colegas? Mas, assim, é porque eu fico triste, sabe? De saber que você pode ir no sacolão, comprar beterraba, brócolis, uma couve-flor, e a gente fazer aqueles legumes bem cozidinhos, sabe? Com aquele temperinho de alho, jogar ali um vaporzinho assim, de uma cebolinha, e dar para ela comer com garfinho, e ela mesma mastiga do jeito dela. E quando eu faço, eu fiz isso 2 vezes, mas eles me constrangeram. Não Sério. é fácil, né, Ronilda? A gente sabe que a questão do lidar com o idoso, às vezes, é mais difícil lidar com os familiares do que com o próprio idoso, né? É verdade. Mas a minha mãe não era assim, não. Minha mãe era muito aceitativa, muito tranquila. Era? Era. Ela morreu tem 4 anos, mas ela era muito tranquila. Ela teve Alzheimer. E eles estão dando o quadro dela como Alzheimer, mas eu tenho estudado muito, tenho aprendido muito do que eu tenho lido e visto e tenho aqui buscado no curso. Eu estou vendo que o caso dela não é só Alzheimer, ela tem algum outro tipo de demência. Entendo. Meninas, Shirley, eu já vou deixar você falar, tá? Obrigada, desculpa aí com a turma. Imagina, aqui é sempre muito bom quando vocês participam, porque a dúvida de um é a dúvida do outro. E sempre agrega conhecimento, agrega valor, né? Verdade. Aqui, quando a gente fala dos tipos de câncer mais comuns nos idosos, em primeiro lugar está o de pele. E por quê? Porque a gente sabe que ao longo da vida, a nossa pele, ela vai envelhecendo, né? E sofrendo, fica uma pele sofrida por causa de quê? Dos raios UV, né? Então, o melhor fator é a proteção. Então, dificilmente nós vamos encontrar um jovem de 20 anos com câncer de pele. Geralmente são em pessoas mais velhas e que trabalham ao ar livre, que ficam muito expostas ao sol ao longo da vida. Outro é o câncer de próstata, que também é comum em homens mais velhos. Né? 60% das pessoas que têm câncer de próstata são homens acima de 60 anos. Outra questão, estômago. O nosso estômago, nós judiamos muito dele, sabe? Principalmente quando nós comemos carne queimada, churrasco queimado. É dificílimo para o estômago digerir isso aí, tá? E grandes quantidades. Então, há uma incidência maior também de câncer de estômago em pessoas mais velhas e a questão genética, né? Outra questão, mama, câncer de mama. O de útero, não. Por incrível que pareça, o câncer de colo de útero, ele é mais comum em pessoas entre 40 e 55 anos. Já o de mama em pessoas mais velhas também. E o câncer de reto, tá? Que é comum em pessoas mais velhas. Agora, eu vou deixar a Shirley falar, e aí não vai dar tempo de falar muita coisa, porque falta só 7 minutos para a nossa aula terminar. Aí depois, na próxima aula, nós falamos sobre os sintomas, né? Nós falamos hoje o que é, e nós falamos sobre o tratamento também, tá?
Prevenção, não tem muito, né, prevenção, porque quando a gente sabe a causa, por exemplo, de pele, então vamos prevenir o sol, só que você já pega um idoso para cuidar. O que eu tinha de tomar de sol, ele já tomou, né? Então ele não vai tomar mais, não tem como você ajudar nessa prevenção. Claro que você precisa levar o idoso ao sol para tomar, porque a gente sabe que o sol ajuda na absorção da vitamina D, né? Não é que o sol tem vitamina D, mas ele ajuda na absorção. Quando o sol penetra na pele, o nosso organismo ele vai absorvendo as vitaminas D, né? Então, ajuda. Mas cuidado ao colocar esse idoso exposto ao sol, né? Tem que ser de manhã ou no finalzinho da tarde, certo? Então, assim, se é um idoso que fuma, vamos tentar reduzir o cigarro dele. A gente sabe que é difícil, né? Mas tentar reduzir o cigarro. Então, assim, a prevenção é só quando a gente sabe a causa mesmo, né? Porque se não sabe, não tem como prevenir. Aí agora eu vou deixar a Shirley falar e em seguida eu vou falar para vocês dos graus, tá, do câncer. Pode falar, Shirley. Professor, o assunto que eu tenho para falar não é sobre a aula, mas sim uma coisa que está acontecendo comigo. Igual eu falei com a senhora que minha patroa está internada há vários dias, né? E no quarto tem várias pessoas acamadas, doentes, mas não estão acamadas. Então, ficou um clima muito pesado, porque lá eu não posso falar nada. Quando chega um médico, elas sempre intrometem e não deixam eu comunicar. Eu tenho que me afastar, pedir uma redação, falar com o médico separado, e para passar até mesmo para a família. E quando as filhas vão no médico, vão para lá, elas falam só mal de mim. E hoje aconteceu um fato lá que ontem elas até pediram que eu não era para mim ir, para minha patroa, que elas não me queriam lá. Aí a minha patroa falou que era para mim ficar calada e ficar quieta no meu canto. Mas eu sempre fiz isso. Eu só converso se alguém conversa comigo. E hoje eu estava quieta no meu canto e elas cochichando, sempre tocando piadinha, maledicência sobre mim e sobre a minha patroa. Eu fiquei calada, tudo bem. Aí eu fui dar ontem quem cuidou dela foi a filha dela. E eu notei que de hoje ela estava engasgando muito. Eu tive até que pedir socorro para o médico. Aí ele perguntou por quanto tempo que ela estava assim. Eu falei assim, não. Ontem quem ficou foi a filha dela e eu não tenho como relatar o que está acontecendo. Para mim foi desde ontem. Aí pronto. Aí ele falou que o caso dela se agravou e coisa e tal. Aí já ficou pior a situação dentro do quarto. Aí chamou a filha e coisa e tal. E, enfim. Aí eu tava quieta no meu canto lá, fui dar um suco para ela. Aí eu abri o suco. Aí uma senhora que tem problemas, ela já gritou comigo que eu tava enchendo ela de bactéria, que eu era uma filha de uma puta, que eu não prestava para nada. E passou mal. Eu falei assim, não vou discutir com a senhora. Então, aí ficou todo mundo contra mim. Eu passei muito mal. A senhora que eu fiquei com o cuido dela, ela também ficou muito tensa. Aí eu fui pedir para trocar de quarto, porque não tinha clima. Eu tava quase entrando em depressão. Tanto que eu gosto dela, não queria ver ela daquela situação, e pela situação das pessoas que estavam ao meu redor. Aí mudei de quarto e a família toda caiu em cima de mim. Aí eu queria fazer pergunta, assim, o que eu devo fazer? Ô, Shirley, não é uma situação fácil, né? Eu entendo, eu sinto a sua dor, é muito difícil. Agora, as pessoas nos respeitam na proporção que nós nos impomos, tá? Então, assim, na exata proporção que nós respeitamos delas e quando a gente se impõe, né? Eu acho que um diálogo é a base de tudo, sabe, Shirley? Você também tem seus problemas, né? Você tem que cuidar da sua saúde mental. Existem aí fatores que você relatou das pessoas que estão no quarto. Primeiro, você não é paga por essas pessoas. Então, se tem uma senhora lá do lado que está gritando, que está falando que você está dando bactéria para a senhora, eu acho que você deve ignorar,
né? Porque essas pessoas, primeiro, que ela tem problema mental. Segundo, que você não tem que ter nenhum tipo de relação com elas, você está ali acompanhando a sua paciente, né? Então, você tem que ser uma profissional ali com ela, o restante você não tem que se importar. Agora, com relação às filhas, Shirley, eu acho que você precisa ter uma conversa, se está te incomodando, se está doendo, talvez elas não saibam que estão fazendo mal para você. Então, né, quem sou eu para julgá-las? Talvez nem é por maldade também, mas você precisa conversar e expor para elas o que está te incomodando, né? Fala, eu cuido da senhora com tanto carinho, já trabalho aqui há tanto tempo, estou aqui no hospital acompanhando ela, mas eu tenho sentido que vocês não estão muito satisfeitos com a minha conduta. O que eu posso fazer para melhorar? Aí você chega com humildade, entende? Mas conversa, não deixa de conversar, não deixa te incomodar isso, não deixa te sufocar, entende? Mas aí tem a sabedoria, a paciência, a humildade na hora de conversar, né? Fala que você está ficando chateada com alguma situação, que você gostaria de ser a melhor cuidadora para ela, né? Que você gosta de servir as pessoas, e que de que forma que elas gostariam que fosse, né? Se tem alguma coisa que está contrariando elas, e em que você pode melhorar. Mas também eu não posso ser ajudas de todas, né? Não é só eu que ali sou ajudas para as pessoas me tacarem só pedra. Eu não fiz tanto, eu fico quieta no meu canto, não vou lá fora para evitar trazer bactéria para ela, procuro ficar o máximo possível. Não entendi. Ajuda de todas, como assim? Ajuda de todas as pessoas que estão no todas elas, não, é que todas elas se reuniram e só falam mal de mim. Entendeu? Inventam coisas, até a filha dela, até uma das filhas dela falou com ela, só falou assim, olha, isso não vai prestar, porque ela é o tempo inteiro falando mal da Shirley, o tempo inteiro. E a Shirley está aqui para cuidar dela. Elas têm, Shirley? As pacientes de lá. As pacientes. São então, 3. Deixa eu te explicar uma coisa, Shirley. Você tem que trabalhar o seu emocional, tá? Por quê? O que acontece? Se uma pessoa fala mal de você e ela está falando a verdade, você não tem que incomodar, porque ela está falando a verdade. E se está falando a mentira, é uma mentira que ela está falando, então não tem que te atingir também. É como se, por exemplo, uma pessoa estivesse falando, vou dar um exemplo aqui para você, uma pessoa estivesse falando e rindo de um homem calvo. Se ele é calvo, ele não pode importar das pessoas falarem. Porque está falando a verdade. Se ele não for calvo e as pessoas estiverem rindo, né, debochando lá por algum motivo, ele não tem que se ofender com isso, porque elas estão falando uma mentira, entende? Então, eu acho que, já que o problema não são com as filhas, agora eu entendi, o problema são com as pessoas que estão naquele mesmo quarto, certo? A partir do momento que você muda o seu comportamento, o comportamento delas tendem a mudar. Então, trabalha o seu comportamento para não te afetar. Entende? Você não tem que cuidar de todas no quarto, você tem que cuidar da paciente que você está acompanhando, entende? E o que elas vão falar e rir ali não tem que te afetar. Elas só vão ter graça se elas perceberem que você está incomodada com aquilo. Então, trabalha a sua mente para você não se ofender com aquilo, porque a ofensa é uma escolha. Você não acha que eu passo por problemas, que eu tenho críticas? Eu tenho. Só que eu escolho, a minha escolha é não me ofender. Entende? Porque quando uma pessoa julga a outra, quando uma pessoa fala da outra, Shirley, ela está falando de si mesmo. É um espelho. Então, quando ela fala de você e coloca um defeito em você, ela é o espelho, ela está falando dela mesma. Talvez ela não tenha coragem de fazer o que você faz. E aí ela começa a criticar, entende? Então, eu acho que já que não é com a família, eu pensei que fosse com a família. Não são elas que pagam seu salário. Você está ali cumprindo seus horários é por causa da sua patroa. Simplesmente ignora. Quando elas estiverem falando, começa a cantar um hino da igreja, começa a conversar com a pessoa que você está olhando, começa a ignorar. E quando uma pessoa vier falar para você, porque pior do que quem fala é quem conta. Então, se você está sabendo, tem alguém te contando. Quando vier falar para você, você fala, mas fulana deve ter... Faça um elogio para... tá te contando. A Maria falou isso de você. Você fala assim, coitada da Maria.
ela deve ter muito problema, às vezes o falar para ela alivia, é terapêutico, aí às vezes não tem assunto, começa a falar, mas eu tenho dó dela, ela é uma pessoa sofrida, começa a fazer um elogio para essa pessoa, que aí a pessoa que está te contando não vai contar mais. Certo. Só que hoje eu fiz exatamente isso. Eu não nem sequer dei um oi para ela, fiquei quietinha no meu canto. Procurei saber o que houve. A minha patroa teve engasgo de 2 vezes. Eu procurei chamar as minhas patroas para relatar o que estava acontecendo e fiquei quieta no meu canto. Eu tirei um canudinho, fui lavar para não ter contaminação nenhuma para ela. Aí, na hora que eu virei assim, para lavar o canudinho, para pôr na boca dela, a senhora já veio me agredindo muito, 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 muito mesmo. Aí eu falei assim, tá bom, eu já ia lavar, calma. E falei assim, calma, eu não vou discutir com a senhora. Aí ela já veio me xingando e passou mal, mas eu não falei nada, eu não agredi, não falei nada. Então aí, de lá para cá, ela só veio com agressões muito pesadas, me chamando de filha da puta, falando coisas horríveis, obscenas. E eu fiquei calada. Isso, Sandra, é um comportamento dela, entende? É um comportamento que ela tem de usar palavras ofensivas. É só você escolher não se ofender com isso, entende? Não é fácil? Não é, mas procure ignorar esse comportamento. Né? Porque eu acho que a única alternativa que você tem talvez seja essa, né? De ignorar mesmo esse comportamento. Porque uma pessoa que começa a falar isso também com a outra, não é uma pessoa que tem um bom equilíbrio nem uma boa educação, um bom berço, né? Não. Menina, Sandra, infelizmente, aqui, ó, vamos usar o laboratório. Shirley, perdão. Eu vou ter que entregar aqui, acabou o nosso tempo. Eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, tá? Meninas, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, por estarmos aqui juntas mais uma vez, e eu espero vocês quinta-feira, às 19h30, na live, tá? Aí eu vou deixar agora falar a Débora. Obrigada, Rayane. Obrigada, Rayane. Eu falo que, assim, às vezes, durante o dia, a gente fica, assim, bem jururu e vai levando o dia. Quando eu chego aqui, sabe, eu acho que a energia de vocês traz alegria para o meu dia. Débora, pode falar. Ô, professora, é o meu primeiro dia de aula, né? Meu nome é Débora, tenho 27 anos. Foi interessante para mim, né? Eu tenho experiência, assim, com o idoso, mas não dessa forma como o curso ensina, né? Eu fiquei pouquinho perdida nas aulas, porque em relação da aula de foi os idosos que têm câncer, né? Qual que é o tratamento, eu achei muito legal e o prazer te conhecer, é isso que eu ia falar. Ô, Débora, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Você é de qual cidade? Eu sou de Ibirité, Belo Horizonte. Ibirité. E cadê seu rostinho lindo para a gente ver? Eu tava com a câmera ligada, peraí, eu vou ligar ela. Que linda, tá vendo? Ô, Débora, e você está no caminho certo, buscando conhecimento, porque cuidar do idoso, eu diria para você que você tem uma possibilidade de flexibilidade de horário e é melhor remunerado do que trabalhar em comércio. Comércio escraviza, né? Escraviza. Vai trabalhar em supermercado para ver, viu? É um caminho muito mais fácil, mais confortável, né? Ô, Débora, eu entendo que você colocou que ficou um pouco perdida por ser a primeira aula, mas é a primeira aula que nós estamos falando sobre câncer, né? E o curso, ele é cíclico. Então, por exemplo, semana passada nós falamos sobre catarata. As meninas que estão aqui não vão ver catarata mais, mas ao longo do curso vai entrando pessoas e formando pessoas, e cada aluno nós temos ali a ficha dele com o que ele já assistiu. Então, daqui a pouco você vai ver catarata, tá? Então, não se preocupe que enquanto você não assistir todas as matérias do curso, enquanto você não souber tudo, né, você não forma, tá? Você vai ficar aqui até adquirir todo o conhecimento necessário para você ser uma cuidadora de sucesso. Tá bom? Eu que te agradeço, Débora. E quinta-feira nós temos live 19h30, tá? Aí, se der, você entra para participar. Seu microfone está mutado, Débora. É segunda a quinta, né? Não, é segunda e quinta. São 2 aulas. Isso mesmo. Tá então, bom? Tá bom. Então, até a quinta. Até quinta. Obrigada, Débora. Vilma, Ronilda levantou a mão.
É rapidíssimo, só para te colocar que eu não estou conseguindo assistir a aula das lives de quinta-feira no início, porque eu tenho um comprometimento nas quintas-feiras. E aí eu até voltei para ser às 19h30, mas eu estou participando e vejo depois o conteúdo todinho, inclusive eu ponho lá no grupo depois. Te agradecer muito, Deus abençoe a sua vida, te dê renovo. Amém. Amém. As nossas vidas. Amém. Obrigada, Amém. Ronilda. Amém, amém, amém. Vilma, Aparecida e depois a Tânia. Cadê você, Vilminha? Abre o microfone, Vilminha. É a primeira vez da aula, né? Espera aí só um minutinho, que eu estou com duas Vilma falando aqui. Calma aí. Eu estou com a Vilma Lana, agora eu vou pedir a Vilma Aparecida para falar e depois a Vilma Lana. O meu nome é Vilma Aparecida, eu moro em Turmalina, Minas Gerais. Eu já tenho um bom tempo que eu sou cuidadora, mas não sou formada. Eu gosto muito de cuidar dos meus bebês, né? Eu falo assim que meus idosos são meus bebês. Eu amo eles imensamente. Eu adoro eles. É sua primeira aula, Vilma? É, minha primeira aula. Seja muitíssimo bem-vinda, tá? Nós estaremos juntas com você aqui na sua jornada de sucesso e você pode ter certeza que você vai sair daqui outra pessoa, tá? Além de ser uma cuidadora mais preparada, porque se você já faz com amor, você já é excelente, mas você vai sair daqui uma cuidadora mais preparada e uma pessoa muito melhor e mais evoluída do que o que você entrou. Amém. Obrigada, viu, Vilma? Vilma Lane agora. Tânia, você primeiro, Taninha. Taninha, hoje eu não vi sua voz, Taninha. Ai, ai, ai. A minha voz é um pouco rouca, né? É um pouco difícil. Não, é porque você é linda, a sua beleza é inconfundível, tá? Obrigada. Quero agradecer, gostei muito das aulas, das amigas aí participando, viu, gente? Eu queria entrar aquela hora do câncer e falar que eu dei câncer na mama. E eu não procurei tratamento nenhum, eu procurei Deus. E ele me curou. Glória. Viu? Glória a Deus. Eu falei... Amém, eu creio. Eu tive um particular com Deus e falei para ele assim, Deus, os médicos apenas amenizam, mas o dono da cura é só o Senhor. Eu não vou dar um passo sequer para tratamento nenhum, porque se for para a morte, o Senhor pode me matar. Se for para a cura, se eu provar a minha fé, o Senhor pode me curar. E Deus me curou. Amém. Ela vai Amém. para 20 anos, não sinto nada na mama, nada. Amém. Obrigada pelo seu testemunho. Depois eu quero que você faça uma live do coronavírus. Eu tenho muito o que contar. Pode deixar que nós vamos fazer, tá? Obrigada. Vilma Lana. Eu te agradeço. Imagina. Um abraço para vocês. Vilma Laninha. Professora. Oi. Eu quero só falar que as aulas são muito boas. A senhora e o professor Jean explica muito bem explicado. Muito bem, muito obrigado, viu? Ô, Vilma, você é uma aluna nota 10. Eu sei que você está nessa jornada aqui já tem um tempo, né? E você é sempre pontual, sempre aqui. Nossa, é uma aluna maravilhosa, assim como todas as outras que estão aqui, né? Mas você, eu me lembro exatamente, né, quando você assistiu a sua primeira aula. Eu não dei a primeira aula, mas eu estava aqui do ladinho, tá? E sei exatamente quando você começou. Parabéns por persistir, tá? E muito obrigada pelo seu elogio, viu, Vilma? Não disponha, professora. O elogio é de vocês, que a gente tem aprendido muito. Eu não trabalho com idoso assim fora, eu estou fazendo curso porque eu luto com a minha mãe. Ela tem esquizofrenia, mal de Alzheimer, eu estou sempre perto dela, é por isso que eu nunca falo, né? Para não ter que estar falando do problema na frente dela.
porque todas as aulas, toda segunda-feira, aí eu sou filha única e vivo diretamente com ela, e as aulas têm me ajudado muito, muito, tem aberto assim um leque muito grande, eu tenho aprendido demais, eu só tenho gratidão. Que bom. Ô, Vilmi, você tem participado das lives na quinta-feira? Eu só assisti 2 ao vivo, professora, as outras 2 eu assisto depois. Entendi. Não, tá ótimo, mas quinta-feira você assista, que vai ser muito bom, tá? Sim, quinta-feira eu vou estar atenta para, porque eu estou com um problema de esquecimento grande, mas quinta-feira eu vou estar atenta para assistir. Tá ótimo. Muito obrigada, Vilma. Meninas, muitíssimo obrigada a todas. Tenham uma semana abençoada. E, aliás, hoje é segunda, tem uma terça e uma quarta abençoada. E até quinta-feira, se Deus quiser. Beijos no coração de vocês. As meninas que começaram hoje, pode ter certeza que vocês não vão ficar perdidas, que nós vamos estar aqui juntas ajudando vocês o tempo todo, tá?